Eu sou formada em administração e contabilidade. Eu estudo para a área fiscal, mas o meu sonho é Receita Federal. Eu estou estudando já faz um tempo bom, para falar a verdade. Antes de eu engravidar, eu já estudava, meu filho já vai fazer, tem 2 anos e meio. E eu trabalhava na iniciativa privada, uma carga bem assim puxada, e tentava associar com os estudos. Entendi. Mas eu sempre fui uma pessoa, às vezes, um pouco roubada com as coisas. Queria fazer tudo ao mesmo tempo. Como eu via a minha idade, eu pensava, já terminei a faculdade, já estou com uns 20 e poucos anos, tenho que fazer pós, eu quero passar no concurso público, que eu quero sair da iniciativa privada. Aí eu queria fazer a pós-graduação, queria estudar para concurso e trabalhava com uma carga horária muito grande, fora da minha cidade. Mas mesmo assim, por um longo tempo, eu fui insistindo dessa forma, mas não tinha resultado, não conseguia fazer nada bem feito e sempre estava exausta. Aí depois que eu fiquei grávida e tive meu filho, por um tempo eu tentei associar tudo, a maternidade, o filho e trabalhar. Mas chegou no momento que eu não consegui e o meu filho estava muito pendente de atenção. Aí nisso eu saí do trabalho para me dedicar aos estudos e ao meu filho, por mais que eu precisasse trabalhar. Então, por longo tempo eu tentei, né? Fiquei meio ano. Eu devo estar uns 4 anos e meio estudando. 4 anos e meio, quase 5 anos tentando estudar, né? Aí depois que eu tive meu filho, aí eu saí do emprego, fui ficar com ele, eu fiquei meio ano com ele, tentando ele estudar, mas também não deu muito certo. Aí todos os dias de manhã, eu ia de manhãzinha, 6 horas da manhã para Laje, meu filho ficava na creche o dia todo, e eu ficava na biblioteca do colégio estadual estudando. Aí nisso eu fiquei 1 ano nessa rotina, mas nesse 1 ano, eu acho que eu tive muitas horas de estudo, de dedicação, mas essas horas não foram realmente efetivas. Na minha cabeça, parece que eu sempre fui muito treinada naquilo, né? Tudo tem que ter muito esforço, muito sacrifício para você conseguir. Senão não dá certo. E não dá certo. E depois vem uma frustração enorme. Porque tudo na minha vida sempre foi assim, né? Muito esforço, muito sacrifício para conseguir uma recompensa. E às vezes assim, eu mereço porque eu fiz isso, fiz aquilo, mas não é assim. Aí nisso tudo, né? Quando chegou mais no final do ano passado, também como já estava fazendo um tempo, acabei de receber o seguro-desemprego do emprego, a situação financeira foi começando a ficar mais apertada. Aí eu e meu marido começamos a fazer salgado, aí logo depois meu marido ficou desempregado. Aí nisso a gente começou em casa. Aí eu tinha que associar o tempo de estudar do Miguel e começar a trabalhar em casa fazendo salgado. Tinha às vezes que eu virava à noite fazendo salgado, para eu ter tempo durante o dia para poder estudar. Mas eu estava virada de uma noite acordada, estava exausta. Mas mesmo assim eu ficava ali, maçante, tentando, eu tenho que estudar. Aí quando o edital da Receita saiu, eu fiquei desesperada, né? Assim, você me deu um overview, você é bem comunicativo, tá? Isso facilita bastante. Só que, assim, é muito importante entender a primeira coisa, tá? Eu vou passar a minha experiência de concurso público, não necessariamente a verdade, tá? Tudo aquilo que for fazer sentido para você, eu peço que você leve com carinho. Aquilo que não fizer sentido para você, ok, porque nós somos adultos, né? E os adultos existem. Eu converso com os alunos da seguinte forma: uma coisa é você entender, outra coisa é você aceitar. Às vezes a gente até entende uma coisa, só que não aceita, aí não internaliza. Quando a gente entende e aceita, aí a coisa internaliza. Então, no primeiro contato com você, eu quero que você, o que você não fizer sentido para você, joga no lixo. Aquilo que fizer sentido para você, você internaliza, tá? O que aconteceu com você é normal com vários candidatos, tá? Que é o quê? É a vontade maior do que a razão. Muito a vontade e pouca razão. E aí começa a meter os pés pelas mãos. A primeira coisa, o tempo que você estudou para concurso público é o tempo necessário para você fazer a prova com o pé nas costas. Só que o que faz ser aprovado não é a quantidade de tempo que você tem, mas sim o que você faz com aquele tempo, tá? Você parece, no primeiro momento, muito ansiosa, tá? Sim, sou. E a ansiedade faz com que a gente perca a qualidade do momento de estudos. Geralmente, eu falo com quem me acompanha que a ansiedade é você viver à frente do presente, é querer viver lá na frente, ter resultados, coisas lá na frente, tá? Só que quem estuda para concurso público, não só concurso público, mas qualquer atividade que leve você ter um nível de resultado, um nível de exigência elevado, você tem que estar muito focado no presente. Pô, tô com a cabeça lá no Miguel, tô com a cabeça no Antônio. Você não estuda, porque você vai ficar aquele tempo e não vai servir de nada. Por quê? Porque você não vai reter o conteúdo. Estudar é reter conteúdo. É muito importante que você entenda isso. Sinônimo, estudar, reter conteúdo.
Se você estiver estudando e não retendo conteúdo, você está jogando seu tempo no lixo. Equilíbrio é fundamental para que você possa conseguir ter um índice máximo de retenção de conteúdo. Se você está abalada emocionalmente, é difícil de estudar. É difícil de estudar. Então, buscar ter uma válvula de equilíbrio emocional é muito importante. Eu falo para você que numa preparação de concurso público, 75% é o equilíbrio emocional, 25% é o cognitivo. Por quê? Você é formado em administração e é formado em contábeis. Cognitivamente você não tem problema. Só que emocionalmente você abala toda a sua parte cognitiva. Então, importantíssimo, equilíbrio e sentar a cadeira e reter conteúdo. O que eu geralmente aconselho para quem tem essa dificuldade devido a várias variáveis que influenciam nos estudos. Acordar cedão, quando está tudo parado, o mundo está parado, você reservar aquele tempo para você. E aí, quando todo mundo estiver ativo, aí você faz as outras atividades. Por quê? Porque você vai começar a ter qualidade nos estudos. Eu fui aprovado na Receita Federal 2 vezes, com analista e para auditor, sempre trabalhando. Estudando, trabalhando, tendo filho, né? Eu tenho uma filha do primeiro casamento, tendo que cuidar. Dentro da minha realidade, era complicado associar isso tudo. Por exemplo, na primeira vez que eu fui aprovado para analista, eu era sargento do Exército e servia, né, trabalhava numa tropa operacional, que não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, ficava no tempo, ficava... Então, o que eu entendi? Cara, o tempo normal das pessoas, para mim, prejudica. Eu preciso criar o meu tempo. E aí eu comecei o quê? A estudar antes. Eu chegava à noite, dormia, acordava de madrugada, aquele tempo era o meu tempo, porque todo mundo estava dormindo. Quando os coaches falam estude enquanto os outros estão dormindo, é mais ou menos uma metáfora desse sentido, em que você cria o seu tempo. Não que você tem que ficar acordada de madrugada, não, é porque se você não tem um tempo de qualidade no horário normal, convencional das outras pessoas, para você ter uma maior qualidade, é importante que você reserve esse tempo. E aí estude com a cabeça mais fria. Quando a gente acorda, a tendência é a gente estar com nível de estresse mais baixo, nível de tensão mais baixo, o que faz ativar é o amo do dia. E aí quando uma pessoa que tem vários gatilhos, filho, marido, problemas, vai estudar no final do dia, ela vai estudar no pior momento para ela, que é onde ela está com uma cabeça desse tamanho. E aí a qualidade, o que faz? Cai. E aí você vai precisar fazer mais força para poder reter pouca coisa. Eu te falei para você, a parte cognitiva é lá para o segundo plano. A sua primeira, que eu visualizo, sua primeira ação é gerar um equilíbrio desse processo todo. Porque você já tentou trabalhar, você já tentou deixar seu filho na creche, você já tentou de tudo, só que você não tentou o equilíbrio. Você tentou tudo na força, na raça, na dinamismo. Só que as coisas, às vezes, não funcionam assim. De repente, a conversa com todos, ambos, você, seu esposo, seu filho junto, certo? Explicar, se a mamãe tivesse sido aprovada nesse concurso, a gente poderia estar fazendo isso. Quando a mamãe for aprovada no concurso, a gente vai fazer isso. Conversar entre família. Para que todos entendam que ninguém está sendo deixado de lado, que todos precisam se apoiar e que é a força da família que vai realmente fazer com que esse projeto seja para frente. Hoje, as provas de concurso público, elas exigem que você tenha compreensão do conteúdo e desenvolva o raciocínio em cima do conteúdo. O que o professor fala é apenas o gatilho para você abrir sua mente relativo ao conteúdo. Não vai vir mais como vinha antigamente o copia e cola. Aquela coisa que está no material, vem ali. Foi tempo, não é mais assim. Aí evoluiu. Você precisa raciocinar sobre o conteúdo que está sendo passado. Fazer uma matriz de conhecimento. Para quê? Para que sua mente esteja aberta. Quando você for fazer a prova, você raciocinar sobre aquilo que está sendo pedido e ter uma tomada de decisão. Essa é a realidade do concurso público. Essa é a realidade do concurso público hoje. Então, a primeira coisa que eu falei com você, a ideia é trazer o equilíbrio. Buscar trazer todos aqueles que estão envolvidos dentro de você, próximo a você, para o projeto. Porque esse projeto não é um projeto seu, Cliniane. É um projeto da família. É um projeto da família. E assim, pelo fato de vocês passarem por esse turbilhão de coisas, é cada vez mais importante que vocês estejam coesos para que ninguém ache que a pessoa está andando sozinha. Não, todo mundo junto e todo mundo se apoiando, certo? Isso inclui o seu filho entender isso também. Por mais que ele seja um menininho, falar de forma lúdica. Falar de lúdica, o que ele poderia entender, a mamãe fazer isso, papai não está te deixando de lado.
mamãe está buscando melhorar, para comprar um carrinho melhor para você, para, de repente, coisas que sejam dentro da realidade dele, que ele possa entender, certo? Isso é bastante importante, ajuda demais, tá? Para que você tenha mais calma e se culpe menos. Porque a culpa traz peso. Cara, o peso é difícil. Você está numa proposta de alta performance. Não adianta, concurso público hoje é alta performance. E eu falo para você, eu tive alunos que não estavam bem relativo a conhecimentos cognitivos, mas emocionalmente estavam muito bem e foram aprovados no concurso. Fizeram muito mais ponto que outros alunos que estavam cognitivamente muito bem, só que emocionalmente estavam fragilizados. Então, assim, esse é o ponto que eu quero te falar da parte comportamental. A parte cognitiva, é importante que você faça concurso. É o concurso da prefeitura de uma cidade, faz, para que você possa estar ambientada em relação a concurso, tá? Eu vou compartilhar a tela com você para te explicar algo que é importante, tá? Aqui é a plataforma da oficina da aprovação, tá? E aqui uma das coisas que a gente coloca é exatamente como é que o aluno está emocionalmente no momento. Então, se está triste, abatido, neutro, confiante, radiante. Por quê? Isso é um termômetro para que o mentor possa trabalhar o aluno, certo? Porque tem isso daí, eu estou sempre radiante, né? Estou sempre radiante. E aí, isso impacta no nível motivacional. Isso é importante. Mas o que eu quero te mostrar não é nem isso. É um ponto importante em relação à parte cognitiva, tá? Por exemplo, você estudou direito previdenciário. E aí você me falou que você lembrava, mas não conseguia raciocinar sobre o conteúdo na hora da prova, né? Nas alternativas para poder escolher. Para poder escolher. Isso é falta de propriedade sobre o conteúdo. O que eu te oriento a fazer? Todos os pontos estudados, a gente chama de tópico, mas você pode chamar de assunto, item, o que for. Mas é você entender que o conteúdo programático, no edital, você sabe, tem o quê? Tem um conteúdo programático onde vem as disciplinas. Confere as disciplinas. Cada disciplina tem o quê? Os assuntos da disciplina. Dentro dos assuntos da disciplina, vocês têm os tópicos. Então, os tópicos é a menor unidade de conhecimento que o aluno precisa saber, o candidato precisa saber. Você concorda comigo? Se você for estudando os tópicos e sabendo sobre os tópicos, entendendo sobre os tópicos, vai chegar um certo momento que vai acabar. Vai acabar? E aí você pode ter a tranquilidade, isso dá muita tranquilidade para o aluno, em poder saber que todos os tópicos você tem conhecimento. É óbvio que uns tópicos com muito conhecimento, outros com menos conhecimento. Então, eu te oriento o quê? Conforme for estudando, você validar seu conhecimento nos tópicos. Por exemplo, eu trouxe aqui direito previdenciário que vocês... Aí tem aqui segurado empregado. Vamos dizer que você estudou. Você criar algum tipo de anotação, o que é o segurado empregado? O que é o segurado empregado? Segurado empregado é um que tem vínculo empregatício. Todas as características. Para quê? Você crie uma conexão neural relativa a esse tópico, segurado empregado. E se você faz isso com todos os tópicos do edital, você vai criando conexões neurais sobre esses tópicos. E isso é que faz você atuar na sua memorização. Eu oriento fazer revisão diárias, só que você tem que estar estruturado para isso. Ou revisão semanal. Isso depende de cada um dos perfis. Deixa eu dar um exemplo aqui de revisão. A gente trabalha dentro da plataforma. Você lembra que eu falei para você que é importante que você tenha ali o controle dos tópicos estudados, validar os tópicos estudados? É exatamente isso que a gente faz. Por exemplo, aqui, tá direito previdenciário. Aqui são todos os tópicos estudados. Todos os tópicos que o aluno estudou, esse aluno daqui. E aí você vê conceito de seguridade social. Você pode fazer essa revisão mental, certo? O que é o conceito de seguridade social? Isso. Revisar é você reaquecer o conteúdo na sua mente. Você não tem que reestudar o conteúdo. Se lembra daquela conexão inicial, conexão neural, que eu falei, que a gente faz quando a gente valida o conhecimento? É você ativar novamente isso. Então, quando a gente está revisando, a revisão é rápida. A revisão é tipo uma disciplina, você revisa em 20 minutos. É você ter o controle de tudo aquilo que você estudou e vir. O que é o controle em administração geral? O controle é isso. Você tem ali o controle. Etapas do processo de controle. O que são as etapas? São 4 etapas. Etapa 1, 2, 3 e 4. Etapa 4 é importante. E aí você validar o seu conhecimento. Isso é rápido. Não é você debruçar sobre o conteúdo e voltar a estudar novamente. Esse é o primeiro ponto do que é revisão. Então, o que eu falei para você sobre revisão? Primeira coisa, o foco é na retenção do conteúdo.
Eu sei que tem muitos candidatos que estão mais preocupados em revisar do que reter. E a gente tem que entender a lógica. A lógica é você reter muito para poder revisar pouco, certo? Ou revisar mais rápido. Então, preocupação em retenção do conteúdo. Como é que você aumenta a sua retenção do conteúdo? É estando preparado para estudar, é estando estudando no momento em que você está com um nível de tensão baixo, mais equilibrada e com aumento de concentração. Beleza, se você está nesse momento adequado de estudar, um ambiente propício, você vai aumentar seu nível de retenção. Aumentando seu nível de retenção, você tem os tópicos que você estudou, a sua revisão é muito mais rápida. Tá? Jefferson, faça revisão diária, 3 dias, 4 dias. Eu oriento fazer o quê? Estudou, valida o seu conhecimento. Ao final do dia, você faz uma revisão daquilo que estudou. Essa revisão é rápida. Revisão não é reestudo. Revisão é algo rápido. Isso que é preciso entender. Não é para você pegar seu material de novo e ler tudo de novo. Isso é reestudo. Revisão é o quê? Pegar os principais tópicos e abrir esses tópicos relativos ao conhecimento. São os tópicos principais, os nós de conhecimento principal. Isso é revisão. E aí você passa. E aí, todos os dias, você pega as disciplinas, os principais pontos das disciplinas que você estudou e faz a revisão. E aí você pode criar uma revisão semanal, que eu oriento sempre fazendo no domingo. Que aí você pega um tempo maior. Você pega, por exemplo, 2 horas para poder fazer revisão dos principais tópicos da semana. E aí, se lembra da bola de neve que eu falei para você? Primeiro, você estuda o conteúdo, valida o conteúdo. Você cria a bolinha. Você faz questões sobre esses conteúdos. Você aumenta a bola que vai aderindo ao conteúdo. Você, ao final do dia, faz a revisão desse conteúdo. Você aumenta essa bola de neve. E ao final da semana, você pega os principais tópicos e faz a revisão. Você aumenta ainda mais a bola de neve. E aí, depois de períodos, você faz simulado, você faz discursivas. Então, você trabalha esse conteúdo mais de uma vez na sua cabeça. A probabilidade de você esquecer ele é pequena. Por quê? Porque você estudou com um nível de retenção elevado, você validou aquilo que você conseguiu entender do conteúdo, você fez questões sobre o conteúdo que você estudou, você fez revisão ao final do dia dos principais tópicos dos conteúdos que você estudou, e ao final de uma semana, você fez mais uma revisão dos principais tópicos dos conteúdos que você estudou. Liniane, eu falei para você, não existe um modelo ideal, as pessoas são diferentes. De repente, essa pessoa que se privou de todo o convívio social, para ela foi tudo de boa, ela conseguiu levar de boa. Só que existem pessoas e pessoas são diferentes. Precisa entender isso. É óbvio que o que a gente não pode abrir mão é de estudar, de reter conteúdo, de testar. Esse não tem para onde correr. Aí não tem para onde correr. Qualquer metodologia vai ser exigido fazer isso, certo? Vai ser exigido. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, hierarquia de prioridades. Daí é uma coisa mais avançada que a gente faz na mentoria. Você precisa saber qual é a sua hierarquia de prioridade na sua vida. Minha primeira hierarquia é a minha família, depois é a minha carreira, depois é a minha atividade. Você tem que ter uma hierarquia para poder viver dentro dessa hierarquia. Porque se você vive fora da sua hierarquia de prioridades ou tem algum tipo de ação fora dessa hierarquia de prioridades, aí dá um desequilíbrio. Vou te dar um exemplo prático, tá? Tinha um aluno que ele sempre almoçou domingo com os pais e tinha aquele período ali de convivência. Começou a estudar para concurso público, ele tirou da vida dele o almoço de domingo com os pais. Ele não conseguia estudar direito, porque ele ficava pensando no almoço de domingo, e não almoçava porque ele ficava tentando estudar. Ele perdeu o equilíbrio. Eu falei assim, filho, quanto tempo que gasta esse almoço? É em torno de 3 horas, mais ou menos. Então, vá fazer exatamente como você fazia antes. Mas e os estudos? Você acorda mais cedo e vai dormir um pouquinho mais tarde. Você consegue compreender. E aí, ele só fez isso. Ele acordou um pouquinho mais cedo para poder completar. E aquele período, eu falei assim, não pense em estudo. Pense em estar com a sua família nesse período. O cara decolou. Por quê? Porque estava dentro da hierarquia de prioridades deles. E ele estava dentro do equilíbrio. Pessoas são diferentes. E aí você querer ser se enquadrado num perfil de uma outra pessoa, você perde a personalidade. O que você não pode abrir mão é de quê? Evoluir nos estudos. Se você está fazendo, Jefferson, eu estudo de cabeça para baixo. Eu pergunto, tá evoluindo? Tô. Então tá certo. Não existe nada engessado. Nenhuma pessoa é igual, né? A gente dá orientações, e por isso a primeira coisa que eu falei para você, tudo aquilo que fizer sentido para você, coloque em prática. O que não fizer sentido, jogue no lixo, porque eu não sei a sua realidade. Você me passou overview, não sei, entendeu? Só que assim, o que a gente não pode abrir mão é de estudar de forma constante, é a gente estudar retendo conteúdo, para a gente não perder tempo,
É estudar, validar, testar e revisar. Isso no processo. E aí você vai andando. É a metáfora da bola de neve. Você vai aumentando a sua bola de neve ao longo do tempo. Beleza? Beleza. Consegui te ajudar? Muito. Foi bom que você quebrou os paradigmas que estavam na minha cabeça, colocou umas interrogações que vai me fazer pensar e eu vou recomeçar. Não vou parar por aqui, não. Beleza, vou continuar ótimo. firme. Vou pegar, vou reorganizar. Eu tinha colocado 4 disciplinas no meu ciclo, eu vou reduzir para 3, para minha realidade. Vou organizar os meus horários. Vou conversar com meu marido, pedir discernimento a Deus, sabedoria para poder falar as palavras certas e ser interpretada da forma correta. A gente não pode parar. Sim, beleza. Que bom conversar com você, porque toda vez que a gente conversa com o aluno, a gente aprende bastante coisa. Tá? E aí eu vou pedir para que você coloque em prática e daqui a 21 dias, né, a gente possa trocar uma ideia de novo para poder ver o que você sentiu de diferença. Tá, eu vou mudar tudo aqui. Beleza? Então, obrigado, tá? Obrigada, foi um Tchau. prazer. Tchau.